Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. Você já teve a sensação de que a sua mente não para de funcionar? Você já teve a sensação que mesmo quando você dorme, os seus pensamentos eles continuam ativos e acontecendo o tempo todo? Eu tenho essa sensação. Muitas vezes tem uma voz interior, uma voz da minha alma que não se aquieta. E eu não estou falando daquela sensibilidade à voz do Espírito Santo que muitas vezes nos direciona, nos guia, nos dá sabedoria. Não, na verdade estou falando da alma mesmo. Muitas vezes acontecem coisas com as nossas vidas que nos deixam preocupados, questões que fazem com que a gente fique pensando naquilo, questões que nos entristecem, pessoas que nos magoam, situações que nos ofendem, ou situações que são difíceis de administrar, um problema financeiro, uma questão de emprego, um problema relacional. E ao invés da gente entregar tudo nas mãos do Senhor, em oração e descansar na sua presença, muitas vezes nós trazemos essa fala, esse pensamento, vez após vez, às vezes dias, semanas, meses, remoendo aquela situação dentro da gente e falando, a sua mente parece que não para. E esse falar da alma o tempo todo, ele traz desgaste, ele traz cansaço, ele traz irritação, muitas vezes nos leva a uma situação de incredulidade. Muitas vezes acabamos ouvindo muito mais a nossa voz da nossa alma, que às vezes está com medo, que às vezes está magoada, que às vezes está frustrada, que está sobressaltada. Muitas vezes a gente dá mais vazão a isso do que a nossa fé em Cristo Jesus, do que a nossa fé no Deus que pode todas as coisas. Eu não sei você, mas há alguns momentos da minha vida que eu me sinto assim, como se a minha alma não parasse de falar e isso fizesse com que eu me sentisse cada vez pior. Mal com a situação que aconteceu, com a situação que está acontecendo e mal porque eu não consigo parar de pensar naquilo. Essa voz dentro de mim não fica quieta e eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Há um texto da palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tão simples, mas tão difícil. Como é difícil aquietar a alma e como é difícil entender que Deus é Deus. Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E se nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. O nosso nome está escrito na palma das mãos dEle. E Ele nos ama profundamente e sabe o que é melhor para nós. Há um outro texto da palavra do Senhor que diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são caminhos diferentes, são caminhos de paz, são caminhos de esperança, de fé, que nos leva a perseverar até ver cumprido o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei como está a sua alma nessa semana. Eu não sei se você, como eu algumas vezes, está com a alma gritando aos seus ouvidos de maneira que você não consegue ouvir mais nada. E isso não está te fazendo bem, como muitas vezes não fez bem para mim. Eu quero te convidar, porque a palavra do Senhor me convidou essa semana, a aquietar a nossa alma, a aquietar a nossa mente, a aquietar o nosso coração, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos ouvir a voz que diz: este é o caminho, andai por ele, para que possamos ouvir o Senhor dizer
quem nós somos em Deus, filhos e filhas amadas do Senhor, para que possamos ouvir a voz de Deus e saber que Ele é Deus. Esse ato de aquietar a alma, esse ato de descansar nele, nada mais é do que a fé, do que aplicar fé, do que entender que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam, que Deus existe e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus existe e nos ama tão profundamente que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário e para que nós tivéssemos vida eterna junto com Ele. E vida em abundância ainda aqui na terra. Que Deus nos abençoe nessa semana. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor aquiete a nossa alma nessa semana, para que possamos ouvir a voz dEle e saber que Ele é Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, aquietando diante do Senhor a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, e saber que o Senhor é Deus, e porque o Senhor é Deus, tá tudo bem. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as muitas falas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós queremos lançar diante do Senhor para ouvir a Tua voz e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus te dê uma semana quieta, mas muito produtiva diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. E nós nos vemos na semana que vem, para mais uma vez, sentados à mesa com Ele, com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.